Vamos fazer conta, vamos tentar entender quanto dá para ganhar com uma informação privilegiada, algo que perguntaram ali no chat, então dá para ganhar com isso, tem punição? Então vamos entender primeiro como é que funciona um contrato de dólar, então vai ser quase um momento didático aqui e depois eu vou fazer algumas contas com vocês para vocês entenderem a gravidade do problema, porque na parte da manhã o Edu acabou ali trazendo alguns pontos sobre a negociação, sobre movimentos atípicos, mas agora eu vou fazer uma conta de quanto dá para ganhar nessa brincadeira. Mas antes eu vou explicar para vocês como funciona um contrato futuro de dólar. Então o contrato futuro de dólar, lá no vencimento, ele tem um valor de 50 mil dólares. Então se você está negociando um contrato futuro, você acredita que no vencimento ele vai ter um valor de 50 mil dólares. A variação mínima que ele pode ter é de 50 centavos. Ele vence no primeiro dia útil do mês, o código de negociação dele é DOL, porque ele é dólar cheio, e aí tem algumas letrinhas que aparecem depois do DOL. Essa letrinha é o mês de vencimento. No próximo gráfico, a gente vai estar olhando o DOL Q24. O que é DOL Q24? DOL Q24 é o dólar cheio, contrato de dólar cheio, com vencimento para agosto de 2024. Então, quando vence esse contrato de dólar? Dia 1º, dia útil, Não sei se vai ser no dia 1º de agosto, mas o primeiro dia útil do mês de agosto. Qual o mínimo que você pode operar quando você compra um contrato de dólar? São 5 contratos e sempre em múltiplos de 5. Normalmente, contrato de dólar, a gente tem o dólar e o mini dólar. O mini dólar é um contrato um pouco mais acessível, ele tem bastante liquidez e é muito operado. O dólar, por ele ser mais caro, ele ter uma chamada de margem, O que é chamada de margem? Para você operar, você tem que deixar um dinheiro em garantia, porque se tiver um revés de mercado, eles vão usar aquela garantia que você deixou. Então, para você poder operar em day trade, por contrato, você tem que deixar uma margem de garantia na B3 de R$ 125. E para você operar um contrato e segurar ele, então segurar mais de um dia, você tem que deixar uma margem de garantia de 15 mil por contrato. Lembrando que é no mínimo 5. Então, sempre aí tem uma chamada de margem grande, principalmente se você deixa ali para o próximo dia. Então, pessoas que negociam dólar cheio, normalmente são pessoas mais graúdas. E aí, quando a gente olha naquele dia 16 de julho, que teve o vazamento da informação, e essa denúncia chegou lá no N1, e aí eu vou pegar ele esse gráfico para fazer umas continhas com vocês, a gente vê algumas movimentações atípicas de alguns agentes que a gente não vai falar, mas que já tem alguns históricos de aparecerem na mídia por anteciparem alguns eventos. Então vamos colocar o gráfico aí, e dado que eu já expliquei as condições, agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então eu vou fazer algumas contas com vocês, se puderem deixar o gráfico na tela cheia, porque como eu vou riscar ele, acho que vai ficar melhor para o pessoal em casa. Então, o que acontece se você sabe de uma fofoca antes? Você se posiciona. Então, vocês estão vendo aqui, nesse lugarzinho, espero que esteja aparecendo, é quando a gente tem uma movimentação bem atípica. Só para vocês entenderem, tá? Aqui a gente tem, eu vou até mudar a caneta para ficar maior para vocês em casa. Então, vamos lá. Falaram que está pequenininho. Então, é aqui, ó. Nesse lugar a gente tem essa movimentação. E o que acontece aqui? Se a gente tem, agora ficou bom. Se a gente tem uma movimentação aqui que é na mínima, uma compra muito atípica, só para vocês entenderem o gráfico, tá? A parte azul do gráfico, para quem está assistindo a gente, é o preço médio do dólar ao longo do dia, dos contratos futuros para agosto de 24. Então a gente tem essa variação de preço médio ao longo do dia. E as barrinhas brancas que vocês estão vendo que dão um salto são as quantidades negociadas de contrato naquele dia ao longo do dia. E só para vocês entenderem, quando a B3 ela rastreia esse tipo de movimentação é nas frações de segundo, tá? Então, no mesmo segundo a gente tem um monte de negociações. A gente tem mais de 800 mil negociações ali num dia. Então, vamos lá. Isso pensando no dólar menor, No dólar cheio é um pouco menos. Então aqui, agora vai ficar melhor para vocês verem, lá para as 11h38, tá? 11h38h17, mais ou menos. Uma corretora trabalhou aqui, operou 2 vezes contratos de dólar. E não foram poucos contratos de dólar. Foram ali mais ou menos, não vou nem falar mais ou menos, porque foram exatamente 3.985 contratos. Isso 2 vezes, tá? Então, foram 2 operações de 3.985 contratos. Se você negocia 3.985 contratos de dólar, que valem 50 mil
dólares cada um, você deve ter alguma convicção muito forte que o dólar vai subir. Ah, Débora, mas pode ser que seja para proteção, a corretora estava fazendo hedge por algum motivo para alguém. Tudo bem, mas a expectativa é que vai subir, e não é pouco, porque ninguém vai operar 50 mil dólares vezes 4 aqui para ganhar pouco. É uma aposta muito grande para você ter pouca certeza. E aí vamos ver o quanto dá para ganhar com isso. Se a pessoa operou aqui 3.985 contratos a 5.424 pontos, tá? Então o dólar ele é contado em 5.424 pontos, o que a gente poderia ler como R$ 5,42, mas como a gente está falando de contrato aqui, ele é em pontos, tá? Então a gente tem 3.985 contratos a 5.424 pontos. Uma margem de day trade, como eu falei, então se a pessoa operar no mesmo dia, ela vai ter R$ 125, certo? Vezes os 3.985 contratos. Quanto que dá isso? Isso vai dar R$ 498.125. Então, ela tem que deixar isso em margem. Isso ela está deixando garantindo a operação. Ela não desembolsou ainda, tá? E aí ela comprou aqui, nessa mínima, esses quase 4.000 contratos. Vamos pensar que ela passou todo esse tempo aqui, ó, trabalhando, segurando esse contrato. Chegou aqui, e eu nem estou usando esse pico maior, hein? Eu estou usando esse aqui. Chegou aqui, ela vendeu. Aqui eu não estou falando que a corretora vendeu, tá? Estou só fazendo um cálculo hipotético para a gente ver o que pode acontecer. Se ela vender aqui, tá? Então ela comprou aqui embaixo, subiu o dólar naquela escalada entre ali 11h38 e 1 e pouquinho da tarde. Quanto que ela vai ganhar? Só para vocês entenderem, cada um ponto de dólar, a pessoa ganha R$50, tá? Então, quanto que subiu aqui? Subiram 48 pontos, porque ele saiu de 5.424 para 5.472 pontos. Qual foi a variação aqui? Foi de 48 pontos. Gente, a minha letra não é bonita, tá? Então, ainda mais no tablet, que eu não tenho muita habilidade. Então, ele vai ter uma alta de 48 pontos nesse momento aqui. Se ele vendesse os mesmos 4.000 contratos, eu nem estou contando que foram duas operações, eu estou contando uma só. Ele vai ganhar 48 pontos vezes os 4.000 contratos, eu vou pôr 4K, vezes R$50, que é o quanto ele ganharia cada ponto, cada contrato. Isso vai dar R$9.600.000 em uma operação em menos de 1 hora, isso porque foram duas, tá? Então a gente pode multiplicar por 2. Então dá para ganhar, e dá para ganhar muito dinheiro, e lembrando que aqui nada foi desembolsado, porque ele comprou, vendeu no mesmo dia, isso se fosse feito dessa forma, compra, vende no mesmo dia, fica com a margem retida, não desembolsa nada e ainda leva R$4.600. R$9.600.000 aqui de ganho numa operação. Então, saber a informação antes, e por isso que a gente quis chamar tanta atenção, saber a informação antes, abre margem, abre brecha para você conseguir operar antes de todo mundo, porque aqui, ó, um movimento já foi, né? Então, quem operou aqui, nessa parte aqui, que ganhou. Gente, olha, muito feio, ficou parecendo um pente de criança, mas era só para vocês entenderem e para ser didático, e espero que tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. E é por isso que se pune esse tipo de comportamento.